Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou gravar aqui para vocês a preparação, né, da encomenda que eu tive para hoje, certo? A cliente me encomendou 3 bolinhos caseiros. Como essa é uma época, gente, como eu falei pra vocês, né, uma época mais de chuva e tudo, eu não tô congelando muita coisa não, porque realmente o movimento tá muito fraco. Então, eu não invento de estar congelando muita coisa não, eu vou fazendo muito mais pedidos. Então, como eu disse a vocês, vocês vão ver muito mais produção, assim, do dia, digamos, quando tiver encomenda, do que produção para congelamento, certo? Então, esses são os meses que eu evito estar congelando produtos, porque não tem muita saída, é um pouco mais dificultoso, como eu falei para vocês, né, muita chuva, o pessoal fica com dificuldade de vir retirar os produtos, às vezes a gente também fica com dificuldade de entregar em alguns locais, porque aqui é um local muito plano, ainda não tem escoamento de água, né, então fica complicado, tem ruas que alagam bastante, fica complicado a gente fazer a entrega, então por isso que não vai dar, certo? Ó, aqui eu vou mostrar para vocês o preparo dos bolos. Lembrando, gente, que essas receitas aqui eu não passo para vocês. Aqui no canal tem algumas receitas, tá? Se você quiser dar uma olhadinha e uma pesquisada, vocês vão ver algumas receitas que a gente tem por aqui. Mas essas daí em específico, que é a que eu tô trazendo aqui, né, no vídeo, são receitas que são lá do meu e-book. Inclusive, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, curte, comenta e compartilha também esse vídeo. E se você quiser conhecer, né, os nossos e-books, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês, certo? Eu sempre deixo o link dos e-books e sempre vou deixar aqui outros links de algumas coisas dos principais produtos que vocês me pedem, né, lá no Instagram, às vezes no WhatsApp, vocês sempre me pedem alguns links. Então, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu vou deixar aqui embaixo alguns links principais. Então, quando você abrir aí, né, a notificação do vídeo, aqui embaixo no box do vídeo, você vai encontrar alguns links exclusivos, né, links que eu já deixo de produtos que eu já comprei lá na Shopee, que eu deixo aqui para vocês, caso vocês queiram comprar também, que é o que eu utilizo aqui, tá bom? Então, confere aí os links que tem aí embaixo e vocês vão ser direcionados para a loja, tá bom? Ó, aqui a cliente me encomendou, gente, 3 bolos. 2 tamanhos M e um tamanho P, certo? Então, para iniciar, eu vou começar com os 2 tamanho M. Um ela escolheu no sabor de cenoura, que é esse daí que eu tô preparando no liquidificador, certo? E o outro, que tá aqui no bowl, que a gente separou no início do vídeo, é o bolo que a gente vai fazer de limão. Quando eu vou fazer bolo de limão, gente, eu particularmente gosto de utilizar a massa branca, certo? Porque eu só coloco a cobertura. Eu não faço em si a massa de limão. Aqui o pessoal já está acostumado, então eu não faço vários sabores de massa. Até porque, como eu falei para vocês, eu na cozinha eu gosto de ser muito prática. Então tem coisas que eu prefiro fazer dessa forma. Então eu uso bases que eu posso colocar uma cobertura e aí a gente criar sabores, como por exemplo, a massa branca a gente cria o sabor casadinho, né, que eu coloco a cobertura brigadeiro e a cobertura de leite ninho. Com a mesma massa, eu também utilizo a cobertura de limão, aí a gente coloca como bolo de limão. Na mesma massa eu posso colocar a cobertura de leite ninho e a gente criar o sabor leite ninho. Então, a massa branca é muito versátil, porque a gente pode utilizar com outros sabores. Gente, vocês me desculpam que, assim, nesse dia que eu tava gravando o vídeo, eu não consegui gravar pra vocês a voz. Vocês me perdoam, porque Nicolas tem hora que dá um 5 minutos nele, aí ele bate aqui no computador e acaba fazendo muita zoada pra vocês. Mas é assim mesmo, né? Mãe em casa que trabalha, tem menino, tem hora que é impossível não gravar vídeos. Por exemplo, no dia que eu tava gravando esse vídeo pra vocês, eu preferi não gravar na hora a voz, porque não tinha condições. Nicolas estava estressado, aquela coisa toda, então a minha voz acaba nem saindo no vídeo. Então por isso que às vezes eu gravo o áudio depois, tá? Vamos lá, voltando para a questão do nosso bolo. Então, como eu tava falando, a massa branca a gente pode utilizar ela para vários sabores, assim como a massa de chocolate também, né? Então, é só você, na verdade, usar a sua criatividade aí para você utilizar as massas bases para você criar outros sabores e você não ter
na cozinha 50 bases. Já pensou você ter 50 sabores de massa para fazer? Eu acho muito cansativo e muita, sabe, muita coisa para uma cozinha. Então aqui eu prefiro priorizar essas questões, certo? Aqui eu tava conferindo, gente, se eu tinha colocado todos os ingredientes no liquidificador, né? Como falei pra vocês, a gente vai levar essas duas massas aqui pra bater. Vou levar essa do bowl e vou levar do liquidificador, bater até formar um cremezinho bem branquinho. Bom, já bati aqui as minhas duas massas, certo? Eu vou utilizar essas duas formas ali que eu coloquei no cantinho, e já já eu falo pra vocês o diâmetro dela, certo? Então não pulo os vídeos, porque sempre eu tô falando o tamanho de forma, sempre tô às vezes orientando vocês em alguma coisa. Então, vocês podem estar conferindo aqui no vídeo, tá? Ó, o que eu ia falar pra vocês? Ah, falar sobre essa questão da farinha. Gente, eu gosto muito de usar aquela farinha da marca Fina. Eu acho a melhor farinha. Porém, aqui onde eu moro, eu não encontro. Até no atacadão, é difícil de eu achar essa farinha. Quase que eu não acho. Então fica muito complicado. E aqui onde eu moro também, quando eu acho dela, às vezes sai muito caro e pra mim não compensa, né? Isso é muito mais caro do que tá na minha precificação. Então pra mim não vale a pena comprar. Até porque o custo das coisas vão aumentando, né? Essa farinha aí, eu tô peneirando ela. Não costumo peneirar os meus bolos. Vocês sabem disso, né? Você sempre vê vlog por aqui. E eu nunca peneiro a farinha de trigo. Só que eu tô sentindo ela muito úmida ultimamente, né? Não sei se é ela que é assim, mas tem períodos que eu vejo que ela fica um pouquinho úmida, com muita pelotinha. Então eu prefiro fazer o quê? Peneirar ela, né? Pro nosso bolo não ficar com aquelas bolinhas de farinha de trigo. Então por isso que eu prefiro fazer dessa forma, certo? Então por isso que eu tô peneirando, mas não tem necessidade. Mas quem gosta de peneirar, gente, farinha, não tem problema, pode peneirar, né? Pode, não tem problema algum. Mas é porque eu realmente não sou acostumada a peneirar. Mas como essa daí tava cheia de pelotinha, eu precisava peneirar porque não tinha condições não. Então aqui eu já estou pesando a minha farinha de trigo, certo? Que esse bowl aqui vai ser para o bolo branco, né? A massa branca. E o outro ali vai ser para o bolo de cenoura, certo? Como eu falei para vocês, tem e-book já disponível aqui para quem quiser comprar. Vocês aprendem 10 sabores de massa dos bolos caseirinhos, assim como também tem 5 coberturas tops para vocês utilizarem elas e usar a criatividade de vocês. Coberturas que vocês também podem congelar, ok? E os caseirinhos também podem congelar, ou seja, você que não tem muito fluxo de saída ou você tá com medo de começar a investir, faz os bolos, precifica, congela, né? Já adianta essa parte. Então quando tiver encomenda você descongela ali rapidinho e aí você consegue fornecer para o cliente, ok? Então é uma ótima opção. Inclusive quem já comprou meus e-books, gente, de bolo de aniversário, de caseirinho, de torta, enfim, de salgados, vários e-books que a gente tem disponível, são pessoas que já trabalham usando a minha massa, certo? Eu recebo vários feedbacks lá pelo WhatsApp. É porque às vezes eu me esqueço de colocar aqui nos vídeos. Peraí, mamãe. E às vezes, gente, fica lá e eu esqueço de trazer. Mas eu vou ver se uma hora ou outra eu trago uns prints pra vocês verem, tá bom? Mas quem já comprou também e quiser deixar aqui nos comentários, deixa aí seu feedback também pra galera que tá chegando nova aí no canal. Também dá uma olhadinha, né? E saber que realmente é um e-book muito bom. Não é só porque eu tô falando pra vender nem nada. Mas é porque realmente eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? Tudo bem pesadinho, tudo bem organizadinho. Vocês vão lá ver a receita, todo passo a passo, ingrediente, tamanhos de forma, tudo isso eu deixo pra vocês. E até quando vocês às vezes têm alguma dúvida, tem gente que, né, que não é muito, assim, como é que eu falo pra vocês, experiente na questão de fazer bolo, aí o pessoal vai dizer, Pamela, eu queria saber se eu posso fazer assim ou trocar isso. Eu sempre respondo no WhatsApp. Às vezes eu demoro, porque é muita mensagem, porque além do WhatsApp ser para uso pessoal, né, também é para o pessoal aqui do YouTube, que eu converso um pouco com vocês quando eu tenho um tempo, e também para os clientes. Então às vezes é muita mensagem, eu demoro, mas eu sempre respondo, tá? Ó, misturei ali a minha farinha de trigo. Vocês viram que eu coloquei creme culinário, né? Ou creme de leite, tá, gente? São duas opções que eu uso para esse bolo caseirinho aí. Eu uso essa opção, ok? E agora aqui no bolo de cenoura eu vou fazer o quê? Depois, gente, é importantíssimo você bater bem para não ficar com aqueles pedacinhos de cenoura, porque não tem cristão que aguente, né? Não dá certo você comer um bolo de cenoura, tem um monte de pedaço de bolo de cenoura. Então bate bem esse negócio aí
pra ficar bem diluído, né? Misturar bem. Então aqui, nessa parte da farinha, gente, você não tem que estar mexendo, batendo, porque isso daqui não é uma massa de pão, a gente não precisa solvar. Então, tem muita gente que às vezes vai fazer um bolo e diz assim, ah, meu bolo ficou duro. Ou, ah, meu bolo pareceu que ficou, sabe, não, ficou muito... como é que eu falo pra vocês? Ficou muito pesado. Então, isso é porque você bate muito a farinha de trigo. A farinha de trigo não é pra bater muito. A farinha de trigo você colocou, misturou, tá pronto. Não precisa. Mistura direitinho. Se tiver um fouet, melhor ainda. Mas pra quem não tem, pode usar uma colher de pau, uma espátula, o que tiver em casa. Dá certo também, mistura. Farinha tá misturada, acabou. Chega, entendeu? Agora aqui eu vou pegar as minhas formas, tá, gente? Essa forma aqui, eu tenho ela lisa também. Mas como eu falei pra vocês, como é um bolinho caseirinho, ele é bem simples. Então eu preferi trocar o formato das minhas formas, é o mesmo diâmetro. Essa daí, que é o tamanho M que eu vendo aqui, ela é de aro 20 centímetros, ok? Então eu preferi comprar essa forma porque ela tem esses detalhes, esses gominhos, então eu acho muito mais interessante, fica muito mais bonito para o cliente, né, poder levar um bolo, mesmo que esteja simples, mas levar um bolo com um pouco mais de detalhe. Então por isso que eu optei por usar nessa forma, nesse tamanho, tá? Nas outras eu não consegui arranjar nesse mesmo tamanho, no mesmo diâmetro, porém nesse formato, então eu uso o redondinho mesmo. Mas aí fica a critério, né, gente? Cada um faz... É porque às vezes a gente vai investindo, começa com o que tem, depois você vai ajustando as coisas, pronto, aí vai melhorando. Sempre eu falo isso pra vocês, né? Ó, aqui eu não era nem pra estar pesando, porque a quantidade que eu bati aqui já era suficiente pra esse tamanho de forma. Porque às vezes eu sou paranoica, gente. Tem hora que eu uso tanto essa balança que eu peso coisa que não devia nem pesar, porque essas quantidades de massa aqui, ó, já é pra cada tamanho de forma. Isso vocês têm no e-book, tá? De aniversário, e-book de salgados. Aliás, o e-book de tortas, e-book de bolo de aniversário, e-book dos caseirinhos. Eu sempre passo a quantidade de uma forma, de um tamanho de forma pra vocês. Por quê? Calma, meu filho. Por quê, gente? Porque vocês fazem a quantidade correta. Vocês estão entendendo? E você não tem desperdício, não adianta. Então, por isso que eu gosto de passar, porque, por exemplo, eu tenho 5 bolos desses pra fazer. Pronto, você vai pegar a receita que tá lá e vai multiplicar por 5. Tá entendendo? Só esse daqui de cenoura, gente, que eu resolvi fazer uma receita um pouquinho maior, porque eu vou fazer o bolo de aro 20, que eu vou levar pro forno agora. E essa outra massinha que sobra aí, eu vou colocar numa forminha menor e vou deixar ela descansando, porque no meu forno só cabe 2 daquela ali. Então, por isso que vai ficar lá, né? E essa outra massinha aí, ela vai ficar descansando, não tem problema nenhum, porque essa daí foi pra casa mesmo, pra gente tomar café. Então, por isso que eu deixei, tá? Eu fiz uma receitinha a mais. É isso. Vou fazer o seguinte, vou deixar os bolos lá no forno assando. Enquanto tá assando ele, eu vou pegar aqui os ingredientes, as coisas pra adiantar o bolo de milho, tá, gente? E eu também tinha que fazer as coberturas, né? Mas eu vou adiantando essas partes aí. Mas enfim, vou colocar aqui, ó, o restante da minha massinha, né? Na minha forminha. Essa forminha aí, ó, falei pra vocês, né? Ela é uma forminha lisa, tá vendo? É uma forminha lisa, porque eu não achei ela cromadazinha igual aquela outra que a gente acabou de usar. Então, por isso que foi essa forma mesmo, certo? É isso. Vou colocar na forma, vou esperar ela assar, né, pra poder colocar as outras juntas. Pâmela, tem algum problema? Não, gente, não tem problema deixar a massa descansando pra você colocar a outra no forno, tá? Necessariamente não precisa você esperar a massa assar pra bater outra massa. Você já pode ir adiantando e ela pode ficar um pouquinho descansando ali na forma, não tem problema algum. Beleza? Porque tem gente que às vezes, né, acha que não pode, mas não tem problema nenhum não, gente. O bolo cresce, o bolo fica bom, fica ótimo, maravilhoso, certo? Bom, aí aqui eu vou pesar também, porque eu acho que, como eu falei pra vocês, tem hora que o juiz bate um pouquinho meio fraco, e eu tenho que usar a balança, mas usei a mesma quantidade, certo? Então, eu fiz a massinha para um bolo de aro 20 e outra massinha, como eu bati tudo junto, esse restante aí ficou para essa forma de aro 16 centímetros. Por isso que eu pesei também, porque eu tinha quantidade para colocar naquela forma maior e a quantidade para o restante dessa forma menor aqui, beleza? Vou deixar ela descansando aqui e agora eu vou cuidar em fazer o nosso recheio. Vamos embora. Então, enquanto os bolos estão lá assando, partiu agora a gente já adiantar essa parte do recheio aqui. Eu tinha um bolo de cenoura, que ela pediu 2 bolos com cobertura, né, gente? Então, a gente vai fazer a cobertura de brigadeiro, que é para colocar no bolo de cenoura, certo?
E a outra cobertura eu vou fazer de limão, que vai ser pra gente colocar em cima da massa branca, ok? Aqui na panela eu já adiantei, vou fazer só meia receita, porque como vai ser só para um bolo de aro 20, eu vou fazer uma meia receita para poder a gente colocar em cima do bolo, certo? Então aqui eu sempre gosto de colocar o leite condensado junto com o chocolate para ele poder ficar lisinho. Uma coisa que tá acontecendo aqui, gente, eu não sei vocês, mas às vezes quando eu compro esse leite, esse creme de leite, aliás, da marca Leite Bom, ele fica com muito pelotinha, sabe? Fica com aquelas bolinhas brancas. Então, por isso que eu vou colocar o meu creme de leite no liquidificador. Pra evitar, gente, que fique essas bolinhas, entendeu? Porque tem vez que você compra os cremes de leite e acontece isso. Então, por isso que eu vou levar pra bater. Aqui no liquidificador, eu já coloquei a quantidade que a gente vai utilizar nos dois recheios, certo? Tanto nesse daí de brigadeiro, quanto no de limão. Então, por isso que eu já bati a quantidade correta, porque aí a gente já faz uma coisa só, né, gente? Então, aqui, eu vou... Oi, meu amor. É assim, gente, ó, eu gravando vídeo pra vocês, aliás, editando o vídeo e meu filho pedindo mamadeira. Tô falando pra vocês, é desse jeito, ó, 8h30 da noite, e tá eu aqui editando vídeo, aquela coisa toda. Por isso que eu falo pra vocês, os vlogs, né, acabam num certo horário, mas a minha vida continua por aqui, trabalhando até mais tarde, né? Então, ó, aqui eu vou fazer o recheio, né, a cobertura do brigadeiro. Então, já coloquei leite condensado, já coloquei o chocolate em pó, já coloquei o creme de leite e também já adicionei o leite, certo? Aí eu vou deixar ali no fogo reservado e vamos partir pra gente fazer o nosso recheio de limão, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço o recheio de limão, que ele é bem simples, gente, e fica uma delícia. Eu vou falar pra vocês. É um recheio que fica simplesmente maravilhoso. Quem já comprou o e-book de caseirinhos e o de cobertura, vocês vão ver lá que simplesmente é um recheio muito maravilhoso. Ele não fica seco, tá? Porque tem algumas coberturas, né, de limão que fica aquela cobertura seca. E essa daqui não é, ela fica bem umidazinha. Uma cobertura, gente, maravilhosa, certo? Então, aqui, pra começar, porque essa parte aqui, gente, vocês têm que tomar cuidado pra vocês não amargar, né? Então, aqui, o que a gente faz? Tira, né, somente a partezinha verdinha. Eu tô ralando aqui no meu ralador bem fininho, pra gente tirar apenas as raspinhas do limão, porque a gente vai utilizar depois na decoração. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês a finalização dos bolos, certo? Tanto de cenoura quanto o de limão. Então eu mostro pra vocês, tá? Então aqui eu tô raspando apenas, tá vendo que quando chega na partezinha branquinha eu sempre tô de olho e paro de raspar. Porque se você deixar, ele vai acabar amargando. Essa parte branca do limão que acaba amargando. Então por isso tem que se atentar, né, a não deixar isso acontecer, para que a sua cobertura ou o seu recheio não amargue. Se você for colocar raspas, é importante você se atentar aí, certo? Então aqui, ó, raspinhas de limão já estão prontas, vou deixar reservada. Aí agora a gente vai partir para fazer o nosso recheio, que é muito simples. É um recheio que não vai... Recheio não, cobertura, né? Que não vai ao fogo. Então isso daqui, gente, facilita demais minha vida. Aqui tem hora que esse meu armário, gente, fica uma bagunça que eu passo meia hora pra procurar as coisas. Pois é, se o Nicolas abrir e bagunça tudo. Ó, vamos lá. Eu vou espremer aqui uma quantidade de limão, né, que eu vou fazer essa cobertura para um bolo de aro 20. Então eu já sei as quantidades que eu vou utilizar. Vocês vão ver depois eu pesando tudo certinho para poder agilizar. Então eu vou fazer o seguinte, espremer aqui os limões. E agora sim a gente vai partir para a nossa cobertura de limão, certo? Então aqui na minha vasilha eu vou adicionar o meu leite condensado. Eu tô ali atrás, se vocês olhar, eu tenho uma ficha técnicazinha. Nessa ficha, gente, nesse caderninho, eu sempre deixo todas as minhas receitas de bolo, de recheio, de salgado, de tudo. Tudo, cobertura. Porque na hora que eu preciso consultar nessas horas, porque às vezes é muita coisa pra pessoa gravar, né? Como tudo aqui é pesado, pra manter, né, sempre em padrão os bolos, aí eu tenho que fazer isso. Nessa hora deu uma bugada no meu juízo, porque eu tava tentando lembrar a quantidade que era pra fazer uma receita, acho que uma receita e meia de cobertura de limão. Então tava meio bugada pra saber se eu tinha colocado a quantidade certa de leite condensado. Então aqui agora, primeiro eu jogo o leite condensado. Aí depois a gente entra com o suco do nosso limão. Tá vendo que eu tô pesando também o suco de limão? Pois é.
Gente, esse recheio, essa cobertura de limão, ela fica um recheio bem suave. Não fica aquele recheio, sabe, muito... Como é que eu falo pra vocês? Muito forte, né, do ácido do limão. Aí aqui, o que que acontece? Quando você mistura, vocês vão perceber aqui, ó, a densidade do nosso creme, do leite condensado, ele vai mudar. Por isso que eu trouxe mais pra perto aqui da câmera, que vocês vão ver ele mudar, ó, tá vendo? Ele vai engrossar. Quando você adiciona o limão, ele engrossa, certo? Aí ele vai parecer tipo um moussezinho. Pamela, eu quero usar só assim. Você pode utilizar, mas eu aconselho adicionar o creme de leite. Por quê? Porque só o leite condensado e o limão, gente, fica muito, como é que eu falo pra vocês? Muito doce. E eu aqui, eu não gosto de servir as coisas muito doces. Gosto de servir sempre no ponto certo. Porque eu gosto que os clientes experimentem, comem e não fica aquele negócio enjoativo, entendeu? Então, por isso que eu prefiro fazer dessa forma, tá? Mas se você quiser só usar, pra quem é fã de doce aí, né, os formiguinha da vida, aí você pode só usar o limão e o leite condensado, não tem problema não, tá bom? Mas eu aqui, eu adiciono o creme de leite, já justamente pra dar essa quebrada no doce e trazer um pouquinho mais de leveza também à nossa cobertura, certo? Então, lembra que eu falei pra vocês, bati no liquidificador a quantidade que eu usar tanto para o recheio de brigadeiro, quanto para o nosso de limão. Então, por isso que essa quantidade aí do liquidificador já foi certa, né? Pra gente utilizar nesses dois aí. Aí, coloquei o restante aqui. E agora, gente, isso daqui tá pronto. É só misturar. Fácil, prático, uma cobertura que é uma delícia. Quem experimenta sempre pede, né, novamente. Então, é um bolo muito bom mesmo. Agora aqui, é opcional, mas eu sempre gosto de colocar. Eu coloco um pouquinho do corante. Aqui eu tirei um pouquinho, tá? Gente, lembra sempre que a gente tá trabalhando assim, mas a gente trabalha com a mão limpa, pelo amor de Deus. Porque tem gente que gosta de vir comentar, né? Enfim, eu sempre deixo explicado, porque eu gosto de explicar logo. Aí aqui eu coloco um pouquinho de corante de limão. Isso é opcional, né? Mas eu gosto de colocar pra trazer, pra não ficar a cobertura meio que branca, entendeu? Aí eu gosto de deixar um verdinho. Aqui vocês não vão ver muito não, mas ela tá bem verdinha. Tá parecendo líquida, mas depois vocês vão ver que ela vai organizar direitinho, ela vai engrossar mais um pouquinho. Cobertura de limão já finalizada, deixei ela ali no cantinho cobertinha. Agora aqui eu vou adiantando a parte do bolo de limão. Minha gente, acabei de falar da cobertura, tô com um limão na cabeça. Vou fazer o bolo, né, adiantar a parte do bolo de milho, que a cliente também pediu um bolo pequeno de milho. Então, o de milho eu resolvi fazer logo, e ainda bem que eu fiz, viu, gente? Porque eu fiz logo 3 bolos. Se eu vou fazer logo para não colocar uma forma só, se eu vou bater aqui uma quantidade que vá 3 bolos, né? Então, com a outra forminha do bolo de cenoura, lembra que eu deixei descansando? A gente coloca as 4, porque cabe 4 forminhas de aro 16 no meu forno. Somente as de 20, que só cabe 2, então por isso que eu só levei os 2, né? A massa branca e a de cenoura, que a gente levou mais cedo. Aí, como eu vi que o meu bolo de cenoura e a massa branca já tava quase saindo, já tava, né, crescendo, finalizando, aí eu já aproveito para adiantar essas partes aqui. Então, por isso que eu sou assim, eu falo para vocês e digo, na cozinha vocês têm que aprender a ser prático. Vocês têm que aprender a colocar na cabeça de pensar em fazer as coisas. Por exemplo, bolo tá no forno, o que você pode fazer enquanto o bolo tá no forno? A massa tá batendo, se você tem uma batedeira planetária, o que você pode estar fazendo naquele meio tempo? É passando pano em alguma coisa? É secando alguma coisa? Vocês têm que ter essa noção na cozinha, porque isso se chama agilidade, gente. Agilidade e noção, certo? Pra vocês fazer essas coisas aí, porque tem que ter. Agora aqui no bowl, no liquidificador eu já separei, né? As coisas que eu vou utilizar pro bolo de milho. Que, inclusive, gente, esse bolo de milho é sensacional. É tão gostoso, você não tem noção. Tá lá também no meu e-book. Você aprende essa receita também do bolo de milho, do bolo de trigo, bolo formigueiro, bolo de chocolate, bolo de coco, bolo de limão. Gente, são tantos bolos, bolo mesclado, enfim. Vocês aprendem várias receitas e esse de milho também não poderia deixar de fora. Tá lá também no e-book, certo? Então, aqui, separei o fubá mimoso ali. Vou levar para bater essa quantidade aqui para poder adiantar essa parte, certo? Então, gente, agora eu voltei, né? Por quê? Porque os bolos que eu falei pra vocês já estavam pra sair. Então, por isso que eu já aproveitei e adiantei o bolo aqui de milho pra gente poder já colocar nas formas, certo? Essas são forminhas aqui de aro 16 centímetros. Aqui no meu cardápio eu coloco como bolo tamanho P, tá? E o de aro 20 eu coloco como tamanho M, ok? Então, essa quantidade que eu falei pra vocês aqui é fazer 3 bolinhos de milho. Ainda bem que eu fiz, porque eu vendi todos de tarde. Minha mãe comprou um,
Aí outra moça entrou em contato comigo que eu tinha postado lá no Instagram, perguntou se tinha, eu disse que tinha, ela comprou outro de milho. E esse outro que foi encomendado, né, já tava certo. Então, os outros dois aí que eu fiz a mais, ainda bem que eu fiz, então sobrou. Mas se também não tivesse vendido, eu tinha congelado, tava tudo certo. Por isso que eu falo pra vocês, não tem desperdício. Nem na quantidade de massa, nem na questão de você fazer e achar que não vai vender, você pode congelar, tá tranquilo. E isso é ótimo. Quando você aprende a congelar as coisas, você não tem desperdício. Estão vendo aí que a quantidade foi certinha, então coloquei aqui a base, né? Essa massa, gente, de bolo de milho, ela é bem mais líquida, tá? Se vocês viram, ela é bem mais líquida do que o bolo normal que geralmente a gente faz. Aí aqui, ó, eu vou colocar essas 4 massinhas no meu forno, né? Então, eu já vou tirar o bolo lá de dentro, porque é assim, ó, saindo um negócio, já botando outro, que eu não perco tempo, não. Se tem uma mulher que não perde tempo pras coisas, sou eu, porque eu não gosto de estar esperando, não. Eu sou assim, gente. Eu sou muito prática na cozinha, gosto de ser assim, porque enquanto o negócio tá assando, eu tô fazendo outras coisas. Enquanto um bolo tá saindo, já tô adiantando a massa. E assim a gente vai fazendo. O que que eu vou fazer aqui? Vou levar esses bolos de milho e esse bolo de cenoura pra assar. Enquanto eles estão assando, eu vou fazer a cobertura de brigadeiro, porque eu ainda ia fazer nessa hora. E aqui eu vou desenformar esses dois bolos. Vou mostrar pra vocês porque esses dois bolos a gente já deixa desenformado, né? Porque quando eles esfriarem, a gente faz a cobertura tudo certinho. O que que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Eu estava sem embalagem em casa, gente. Quando eu fui olhar, porque essa encomenda eu peguei à noite. E no outro dia de manhã não ia dar tempo de eu ir pra loja comprar as embalagens. Então aqui eu levei um pouquinho de prejuízo, certo? Por quê? Porque os meus bolos caseirinhos não vão no cake board. Mas foi a única maneira que eu achei de entregar esse bolo para cliente, já que eu não ia ter tempo de comprar e também não ia compensar o mototáxi trazer, porque só de mototáxi ele me ia cobrar R$ 15. Pois é, não compensa, tá entendendo? E na loja que eu sempre compro não tinha as embalagens que eu queria, então também não ia dar, enfim, ia ser uma complicação geral, vocês estão entendendo? Então por isso que eu tive que usar o cake board aí pra colocar o meu bolo. Mas eles vão nessa embalagem aqui, ó, nessa embalagem de plástico. Essas referências de embalagem, gente, tudo vocês também tem lá no e-book, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Olha só que bolo mais lindo, desenforma ainda quente, não derrete a embalagem, tá? Vou fazer o seguinte, vou deixar esse bolo, os dois aqui cobertinho, vou cobrir, vou deixar esfriando, quando esfriar, aí eu volto pra gente poder finalizar ele com as coberturas. Gente, agora é o seguinte, vou cobrir o meu bolo aqui pra gente poder finalizar, tá? Vou finalizar primeiro de limão e depois a gente finaliza o de cenoura, tá? Aí aqui, ó, com aquela nossa cobertura de limão, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou jogar a cobertura aqui de lado, ó. Tá vendo? Ela tá com um verdinho bem clarinho, gente, tá? Só pra dar uma coisinha. Essa quantidade aqui de cobertura que eu fiz já é pra esse tamanho de bolo, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar entre esses gominhos aqui pra poder, ó, ficar com esse caimento, tá vendo? Ó. Aí aqui, como é uma cobertura mais molinha, não é feito brigadeiro, aí aqui na lateral ele fica um pouco mais fino. Então o resto, para Nicolas de bater, não bata não. Aí aqui, gente, fica mais fininho, sabe? A cobertura, tá vendo? Não fica grossa como de brigadeiro. Então o restante que sobra eu jogo aqui dentro. Mas não é um bolo vulcão, certo? É um bolo com cobertura, porém eu preciso jogar o restante aqui dentro, ó. Porque senão não vai dar a quantidade que a gente precisa usar para esse bolo, né? E aqui para esse bolo eu tenho uma quantidade boa de cobertura, ó. Tá vendo aí? Aí o nosso bolo vai ficando assim, ó. Tá vendo? Fica lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí agora eu vou fazer o quê? Para finalizar ele, lembra que eu tinha feito as raspinhas de limão, ó? Tá aqui. A gente pega as raspinhas e faz isso daqui, ó. Vem jogando por cima do nosso bolo. Tá vendo? Bolinho simples. A questão, gente, ó. Aqui é um bolo caseiro, simples, com cobertura. A questão é a forma da apresentação. Por isso que eu sempre falo pra vocês que a forma como a gente apresenta o nosso produto faz diferença. Porque se você jogar a cobertura de qualquer jeito, é como se você tivesse feito um bolo pra sua casa. Mas quando você faz assim, ó, de forma um pouquinho menos, né, mais diferente, dá uma decoraçãozinha, já muda, né? Já muda a visão que o cliente tem do seu bolo, certo? Aí agora aqui, ó, pra gente finalizar, eu coloco 2 pedacinhos de limão aqui assim, ó.
Tá vendo? Deixa eu botar ele pra cá pra ele não cair. Ó. Aqui fica assim, ó. 2 pedacinhos de limão. E assim ficou o nosso bolinho de limão, tá? Depois eu deixo a foto aqui de lado pra vocês verem como é que ficou. Agora eu vou puxar o de cenoura pra gente fazer o nosso de cenoura, ó. Tá aqui. Como eu falei pra vocês, ele vai no cake board, né? Mas geralmente ele não vai assim, não. Ele vai sempre igual essa embalagem aqui. Porém, eu não tô sem, zerada. Deixa eu pegar aqui o brigadeiro pra gente finalizar. Gente, trouxe o bolo de cenoura aqui pra gente finalizar ele, certo? Esse daqui, ó, é o brigadeiro. Olha só a cremosidade desse brigadeiro e o brilho dele, tá? Ó, deixa no ponto de cobertura, ele fica bem, um caimento bem bonito, ó, tá vendo? Aí agora eu vou finalizar aqui o bolo. Como eu falei pra vocês, querendo ou não, eu tô um pouquinho no prejuízo aqui, nesse bolo. Por quê? Porque esse bolo aqui, ele vai igual o bolo de limão, ele vai na embalagem. Ele não vai no cake board. E aí, como ele vai no cake board, não dá pra ele ir aberto, né? Então esse bolo ele vai ter que ir aonde? Na caixa. Então, eu já tô levando um prejuízozinho aí. Tem que ir essa semana lá na loja, quando dá uma baixada nas águas aqui. Ir lá pra comprar, gente. As coisas, sabe? Ó, tá vendo que a nossa cobertura ela vai descendo? A gente joga ela aqui, ó. E ela vai fazendo esse caimento, ó. Ela vai descendo, tá vendo? Devagarzinho ela vai indo, ó. Então, a gente deixou a nossa cobertura no ponto bem corretinho, ó. Vocês vão ver aí que ela vai descendo sozinha, tá vendo? E assim eu vou fazer. A mesma coisa que eu fiz ali no bolo de limão, eu vou fazer aqui também nesse bolo. Enquanto isso, gente, o bolo de milho ainda tá no forno, tá? O bolo ainda não saiu. Tá lá ainda. Mas aqui eu já tô adiantando a cobertura desses outros pra já ir adiantando aqui. Deixa eu colocar mais a cobertura desse daqui, mais um pouquinho, pra ele descer até lá embaixo. Ó. Essa quantidade aqui também que eu fiz, já é uma quantidade também que é pra esse bolo, tá? Ó. Tá ficando assim, gente. Olha só como é que fica o nosso bolo lindo, maravilhoso. Aí agora aqui em cima, o restante da nossa cobertura, eu vou jogar aqui no nosso bolo, certo? Ó. Mamãe. Coloquei aqui no meinho. Oi, meu amor. Aí agora, gente, pra finalizar o bolo de cenoura... Mamãe. Oi, meu filho. Fechou a porta, foi. Ele já tá querendo ir pra casa da minha mãe, gente. Por isso que ele tá já fechando as portas. Mas sua mãe tá trabalhando ainda, né? Tô trabalhando ainda. Ó, gente. Aqui eu vou colocar o nosso granulado pra finalizar o nosso bolo. E pra dar um charmezinho nele, vou colocar aqui a nossa querida e amada cereja. Vou colocar 2 aqui pra ficar assim. Pronto. Nosso bolo de cenoura também já está pronto. Vou deixar a fotinha aí pra vocês verem do lado como é que ficou. E quando o bolinho de limão sair, eu volto, tá? Bom, gente, agora são 12h10, ó. O primeiro bolinho de milho já saiu, tá aqui, ó. Prontinho. Esse daqui é o que vai para cliente, né? Aí esse bolinho aqui, eu costumo colocar ele na embalagem G32, tampa média. Porém, como eu tô sem a embalagem, eu tô só comendo com essas pequenininhas aqui, ó. Que ela é bem pequenininha. Mas dá também, tá? Essa daqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ó, é a G35M da Galvanatec, tá? Essa daqui cabe certinho, ó. Cake boardzinho de 15 centímetros, que é o disco de isopor, né? Aí eu coloco assim e aí ela vai aqui, porque ele tá muito quente ainda, não vou fechar, mas dá pra fechar, tá, gente? Mas eu prefiro usar a G32, que ela fica um pouquinho mais folgada e o bolo vai mais tranquilo. Vou esperar ele só esfriar mais um pouquinho aqui. O outro de cenoura já tá aqui pronto. E os outros 2 de milho tá lá dentro, porque ainda não tá pronto. Eu coloquei lá no final do forno, porque quando eu abrir pra tirar esse, os outros não vai mais murchar, porque eles já estão assim no ponto. Só tá quase finalizando. Aí aqui dentro tá o bolo de cenoura que eu coloquei. Aqui em cima tá o nosso de limão. Vou só aguardar esse daqui esfriar mais um pouquinho pra mim poder embalar e já pedir pro rapaz vir fazer a entrega. Agora são 12 e pouco, né? A entrega vai ser de 1 hora, então daqui uns 10 minutinhos eu peço pra ele vir retirar, porque aí é o tempo de amornar um pouquinho o bolo.